Continuando, né, a gente já teve uma aula de produção primária, a gente já passou por isso, mostrando a alta produtividade primária das kelps comparada a outros tipos em comunidades de macroalgas. Vamos ressaltar aqui, então, somente dos ecossistemas e comunidades de kelps, né? A gente está vendo aqui uma tabela de valores de produtividade primária em termos de gramas de carbono por metro quadrado, que é uma unidade que se utiliza para comparar a produção anual entre diversos sistemas no mundo, desde ecossistemas terrestres e marinhos, né? É uma boa unidade de medida. Então, a gente vê aqui a variabilidade dessa produção anual em diferentes florestas dominadas por diferentes espécies. Então, por exemplo, na região do Alasca, dominada por Alaria laminária, né, uma produção de 1.300 a 2.800 gramas de carbono por metro quadrado por ano. Isso aqui é anual. De laminária na Nova Escócia, no Canadá, né, na região do Atlântico, 1.750 gramas de carbono por metro quadrado por ano. De laminária e eclônia, na África do Sul, por exemplo, 600 gramas de carbono por metro quadrado por ano, né, uma kelp menor. De macrocistes, na Califórnia, tem regiões de 1.000 até 4.000, né, ou seja, 4 quilos de carbono por metro quadrado por ano. Então, estão dentre as florestas maiores e mais produtivas. Aí tem também, a nível, às vezes, de população, alguns tipos de kelps, como, por exemplo, a Postelcia, né, a palmeira do mar, que é uma kelp menor, mas que ocorre na região intermareal, lá desde o Oregon até o Canadá, em altas densidades, né, tem produções de mais de 4 quilos, até 10 quilos de carbono por metro quadrado por ano. Mas, em média, né, macrociste tem as maiores taxas de crescimento, dentre, inclusive, plantas, né, que podem crescer de 6 a 25 centímetros por dia, né, em média, e macrociste pode crescer de 50 a 60 centímetros por dia, né? Essas kelps podem ser anuais ou perenes. Então, uma alta, olha só, uma quantidade de produção, uma quantidade de biomassa produzida. E aí, o que acontece com tudo isso? Né? O que acontece com tanta biomassa? Olha só, o que acontece com tanta biomassa, né? Um aumento, uma intensificação da produção secundária e dessa diversidade, então, nesses ambientes. Com tanta produção, né? Vamos ver, então, um pouquinho das relações tróficas em florestas de kelps, nesse caso, dominadas por macrocistes e pterogófora, lá na região da Califórnia. Agora estou falando da região da Califórnia porque são das florestas onde foram mais estudadas, onde tem mais trabalhos, né, sobre esse assunto de relações tróficas, inclusive no mundo. Mas agora já tem em outros locais, mas as florestas mais estudadas, né, há décadas têm sido dessas de macrocistes pirífera, né? Então, uma teia muito complexa, e que significa que essa complexidade, né, que se um dos organismos aqui diminui a sua abundância, né, você tem outro organismo que ocupa essa mesma funcionalidade ou a mesma posição no sistema, né? Então, com o aumento da diversidade, há o aumento dessas diversidade funcional, e aqui é o próprio desenho, aquela história, né? Desenha para eu entender, né? Então, aumento da diversidade específica, aumenta a diversidade funcional, que aumenta a complexidade. Essa abundância, né? Essa complexidade aqui, como eu falei, com uma variabilidade na abundância, né? Como ela é bastante diversa, bastante complexa, bastante estável, né? Ela sofre variações também, né? Sofre variações por distúrbios que podem ser naturais ou distúrbios antrópicos. Aqui a gente está vendo aqui a variação, por exemplo,
das densidade de macrocyst de 3 espécies aqui de kelps, né, entre a década de 80 e os anos 2000, né, olha só, uma variabilidade bastante grande, né, em relação à densidade dos talos, né, aqui nessa linha preta, né, mais elevada aqui da densidade dos talos de macrocistes, né, de pterogófora nos triângulos e de laminária, que é o de menor porte, né, nesses círculos abertos. Então, uma grande variabilidade que é afetada fortemente pelo ambiente físico. Tem anos aqui que são anos de El Niño, que afeta negativamente a abundância percentual de cobertura das kelps, né? Tem perturbações cíclicas, variabilidade climática oceanográfica, tempestades, tem explosões de herbívoros, tem o desaparecimento da abundância, né, o desaparecimento de kelps em alguns anos, com recuperação relativamente rápida, né? Então, existe já uma grande quantidade, né, de informações e um conhecimento acumulado ao longo das décadas, né, sobre as funções forçantes que interferem nessa variabilidade, né? Então, essas florestas estão, na verdade, até pelo porte, né, pelo esplendor que elas sempre atraíram, né, os cientistas, e pela facilidade de acesso, porque estão na região rasa, né, então sempre atraíram muito para se estudar e até pelo uso, né, pela utilidade de como recursos que existem nesses locais, se desenvolveu uma grande quantidade de estudos, principalmente relacionados aos fatores tanto climáticos, oceanográficos, mas também aos fatores bióticos e estruturadores. A gente viu, né, em encostões rochosos como que os organismos, as interações biológicas no costão rochoso é responsável pela estruturação das macroalgas. A gente viu, né, as questões de fatores físicos como a maré, essa tolerância à dessecação, às temperaturas, né, ali, inclinação do substrato, o tipo de substrato, interfere no tipo nas algas que vão se estabelecer, mas que posteriormente, ao longo do tempo, as interações biológicas de competição por espaço, interações de herbivoria e de predadores, né, como que modificam a estrutura das comunidades. E isso também, obviamente, ocorre dentro das florestas de macroalgas intensamente. Então, os principais herbívoros, né, são os equinodermos, né, como os ouriços, né, peixes, crustáceos, moluscos, predadores de topo. Nós temos algumas espécies de peixes, de lontras marinhas e até de orcas. E ressalta-se a diversidade, né, diversas espécies de ouriços do tipo Strongylotocentrotídeos, que possuem uma influência, né, marcante na abundância e estruturação das comunidades. A gente vê aqui o Red Sea Urchin, né? Tem diversos, até são chamados pelas suas cores, né? O ouriço vermelho, o roxo, né? O preto, né? São diferentes espécies de ouriços que são bastante comuns nas florestas de kelps. Esses ouriços, né? Que hoje já acabam tendo algumas explosões e prejudicando o crescimento das kelps, né, destruindo kelps, na verdade, naturalmente, em abundâncias naturais, eles fazem parte, são benéficos, eles consomem o detrito das kelps, né, e, em geral, e sempre normalmente, os ouriços, eles costumam consumir o detrito das kelps, em determinadas situações, quando, por exemplo, a redução da quantidade de detritos, ou alguma situação em que a população de ouriços aumenta, por alguma razão outra, né? E alguns outros tipos de impactos, acontece, então, um desequilíbrio em que os ouriços passam a comer
os talos, ou a roer a base dos talos, e isso faz com que a macroalga ela seja arrancada, né, e acaba morrendo, se decompondo ali. Então, há um controle populacional, né, e estabilidade em florestas de kelps, fortemente influenciado por essas interações biológicas. Aqui está bem simplificado nesse esquema, né, mostrando os efeitos negativos em preto, positivos nas setas brancas, né? Então, como, por exemplo, os recrutas das kelps influenciando a quantidade de propagos, de kelps de recrutamento, né? A intensidade do recrutamento influenciando positivamente a densidade dos talos adultos, que influencia positivamente a presença, né? Atrai peixes predadores e invertebrados predadores para dentro da floresta. Esses peixes predadores, por exemplo, controlam, né, na seta preta negativa, tem um controle, se alimentam dos recrutas de ouriços, né, ou dos ouriços, que então diminuem, fazem um controle sobre a população dos ouriços adultos que se alimentam das kelps, né? Então, é um esquema meio gozado aqui, né? Mas mostrando as relações bastante simplificadas quando a gente tem invertebrados predadores, peixes predadores, né, ouriços e kelps, sem colocar outros organismos que têm uma interferência, uma influência enorme. Então, a gente está vendo aqui a formação de barren grounds, em inglês é barren grounds, e o mais próximo que a gente consegue traduzindo literalmente, tradução livre, barren grounds significa terras áridas, ou terrenos áridos, terrenos inférteis, estéreis, né? A gente pode chamar isso de fundos estéreis, que é uma terminologia para representar o impacto devastador desses ouriços, né, que possuem influência nas tendências sucessionais e evolucionárias das kelps. Então, sempre esses ouriços, a gente está vendo aqui o purple, red e o black, esses ouriços estiveram sempre presentes na história evolutiva, inclusive, das florestas de kelps. Há registros fósseis, registros arqueológicos, né, registros descritos, históricos e orais, sobre a presença desses ouriços, sobre a interferência, sobre fases, alternância de fases dominadas, em alguns locais dominados pelas kelps e outras fases dominadas pelos ouriços, dependendo de mudanças climáticas, mudanças oceanográficas, doenças, por exemplo, para ouriços, algumas influência, mais recentemente, influência na remoção dos predadores de ouriço, causando, então, um desequilíbrio, fazendo, se eu diminuo quem come os ouriços, né, vai aumentar a população de ouriços, eles vão, só o detrito da kelp não vai ser suficiente para eles se alimentarem, aí eles vão sair das suas tocas, vão sair dos fundos e vão começar a raspar a base das kelps, provocando, então, a redução na abundância das kelps e formando esses barren grounds, né? Esses terrenos ou terras estéreis, né? As causas nas mudanças na abundância de ouriços têm sido exploradas há décadas em diversos locais do mundo, né? E podem ser diversas. Essas relações têm sido interpretadas, reinterpretadas, artigos que são polêmicos, que escolas ou cientistas que divergem, né, de opiniões, mas o que é observado são fases cíclicas e não cíclicas, né? Existem fases, né, que são dominadas por ouriços, fases dominadas por macroalgas, né?
E essas relações, então, são muito complexas e controversas, que envolvem a redução dos, como eu falei, da redução dos predadores de topo, como, por exemplo, predadores de topo não, os predadores dos ouriços, como, por exemplo, lagostas, peixes, a estrela do mar e as próprias lontras. Redução de competidores por recurso, por exemplo, a abalônia se alimenta também do mesmo recurso que ouriço, e em determinadas épocas, quando houve a redução de abalônia por exploração comercial, porque é um recurso de interesse comercial, né? Quando há a redução houve a redução da população de abalônia, os ouriços explodiram. Efeitos de poluição orgânica, por exemplo, as larvas de ouriço se alimentam de matéria orgânica, né, dissolvida, particulada na coluna d'água. E o aumento da matéria orgânica, essa dissolvida, que serve de alimento, quando há um aumento, um efeito de poluição, aumento dessa concentração de matéria orgânica, há também um aumento das populações de ouriços. As mudanças na temperatura da água e nutrientes relacionadas com El Niño, então aumentos de temperaturas relacionadas com El Niño pode aumentar, estimular um aumento na abundância de ouriços. Por outro lado, tempestades podem remover ouriços da zona mais rasa para a zona profunda. Há mudanças que são comportamentais na população de ouriços. Não há aumento na abundância nesse caso. Simplesmente eles mudam de comportamento, saem do seu comportamento mais passivo, de dentro das suas tocas, e se movem para a região mais rasa, né, em hordas assim de ouriços, e incremento na população e aumento na incidência de doenças dos ouriços fazem, então, um controle populacional. Então, aqui, por exemplo, né, mostrando aqui o que acontece, que normalmente os ouriços, eles se alimentam dos fragmentos, dos detritos caídos e costumam, né, originalmente, né, em situações, entre aspas, normais, onde há uma abundância de detritos, eles costumam ficar em zonas mais profundas, ou em creviços, nas tocas protegidos, preferem ficar na proteção, né, longe, escondidos dos predadores, se alimentando do detrito que chega até ali. Mas muitas vezes o detrito diminui, né, acaba, e os ouriços, então, saem das suas tocas e começam, então, a raspar, né, a base das kelps. Eles não se alimentam das lâminas, eles raspam a base, e com isso as kelps acabam sendo destacadas, né, da base, e morrem, são decompostas, né? Eles raspam e comem o detrito. Então, também está relacionado com eventos, né? Por exemplo, né, nesse evento aqui, há uma remoção das macrocistes que deixou outras algas na camada inferior, né? Nesse caso aqui, é como eu falo, reduziu as algas de deriva, né, o detrito para os ouriços, então eles emergiram das covas. E na ausência dos predadores, quando tem a ausência dos predadores efetivos desses ouriços, então isso provoca o desequilíbrio, né? Num evento 2, por exemplo, a tempestade pegou esses ouriços aqui no aberto, desprotegidos, e aí destruiu, né, grande parte dessa população de ouriço, limpou essas áreas que eram consideradas barren grounds, e aí, com isso, a floresta pôde se recuperar futuramente. Então, há, né, ciclos, né, que são regidos pelas condições oceanográficas e também, né, ou por condições de baixo para cima, né, ou condições de cima para baixo, como os efeitos da sobrepesca ou desequilíbrios nas populações de predadores. Bom, e o que tem a ver as kelpes e as lontras marinhas? As lontras marinhas é uma coisa maravilhosa, quem tiver a oportunidade de ir, né, nas florestas da Califórnia e observar em alguns locais, tem populações já grandes
recuperadas, né, de lontras marinhas, elas vivem em comunidades e elas adoram ficar enroscadas nos talos dessas macroalgas, né, elas ficam boiando, né, enroscadas, inclusive os filhotes ficam protegidos, enroscados, né, nos talos flutuantes, né, elas não se alimentam das algas, elas se alimentam do que está no fundo dessas kelps, né? São caçadoras eficientes dos invertebrados e ouriços, inclusive de lagostas e gastrópodos, estrelas do mar, né? 50 lontras podem consumir 5.000 ouriços vermelhos, 300 mexilhões, né? Abalônias, né? E diversos organismos. Então, há um controle populacional muito grande. E por isso esses organismos são considerados keystones, né? Ou espécies-chave no equilíbrio das populações das florestas de macroalgas, né? Controle populacional dos invertebrados, que com isso controla a um controle e equilíbrio das kelps. É muito fofo, né, gente? Tem que dar uma palmatória. Bom, então as lontras, né, consomem estrelas do mar, caranguejos, abalônias, mas parece que a preferência é realmente pelos ouriços, né? Então aqui a gente está vendo um exemplo de um esquema, né, de um ecossistema com a pressão das lontras e um outro sem a pressão das lontras, né? Em muitas situações do passado, as lontras chegaram a quase a extinção. E muitos dos locais da região da Califórnia chegaram em algumas extinções locais, né? Porque foi caçada pela sua pele. E esse efeito, a consequência da redução na população das lontras se observou décadas depois e demorou centenas de anos para os cientistas também registrarem, provarem, comprovarem para a sociedade como que a redução das lontras teve um efeito catastrófico, efeito, né, de cascata na modificação do ecossistema com impactos drásticos para as kelps. Sem as sea otters, né, sem essas lontras, então ocorrem explosões, modificações, né, na população com explosões de ouriços que consomem, então, as macroalgas. Há toda uma consumindo as macroalgas vai desaparecer os outros organismos que gostam de viver aqui pelas macroalgas. E aí vai desaparecer os outros organismos que gostam de comer esses organismos que gostam de ficar com as macroalgas. É feito em cascata, né? De baixo para cima e depois de cima para baixo, né? Na influência que os ouriços promovem sobre as macroalgas e depois de baixo para cima. E quando há redução dessas macroalgas, né, vai faltar alimento e proteção para outros organismos. Por isso, então, elas são chamadas de espécies-chave, que exercem um forte controle na estabilidade das comunidades. E os efeitos da pesca, né, têm a ver também com os desequilíbrios nessas florestas, né? A remoção de alguns peixes que são predadores, né, de peixes carnívoros, removem também peixes que exerciam um controle populacional. As lontras foram muito importantes na região da Califórnia, mas existem outros lugares do mundo que não tem lontras marinhas. Existem outras espécies. Na região da Patagônia tem uma lontra, mas que ela vive mais costeira, mais em terra, né, mas é uma espécie de lontra. No hemisfério norte lá da Europa também tem outra espécie de lontra, mas existem florestas que outros predadores exercem controle populacional, né? Alguns desses predadores são espécies comercialmente
procuradas, né? Então, nesse exemplo aqui, né, da Nova Zelândia, a comparação de uma zona onde é permitido pescar e uma zona, né, uma reserva marinha onde não é permitido pescar, né, e a diferença na estrutura dessas comunidades. A região que é permitido pescar, com a remoção dos peixes predadores, né, provoca um aumento, então, na população de ouriços, a ocorrência e aumento dos burying grounds, né, e a redução das kelps. E na zona, o que a gente chama de a reserva marinha no-take, né, onde não é permitido pescar, então observa-se então um equilíbrio e uma maior diversidade de organismos e uma maior abundância das kelps, né? Nessa região aqui, um tipo de peixe, um tipo de um pargo, uma espécie de, parece um pargo rosa, né? O Pagros auratus. E a sobrepesca desse pargo e a sobrepesca também de lagosta, que é um outro recurso econômico muito visado, lá na região da Nova Zelândia e também da Austrália, a lagosta bastante visada, né? E na região da África do Sul, né? Então, eles provocam essa sobrepesca desses recursos economicamente importantes, provocam esse desequilíbrio. O que a gente está vendo, as mudanças, já olhando aqui numa série temporal, né, desde a década de 80, aqui 1982 até os anos 2000, mudanças, variações, né, na floresta de kelps, dentro de uma reserva marinha, aqui em verde, e abaixo aqui numa área que não é reserva marinha e que é permitido pescar. Então, a presença ou a ausência, né, dessas florestas, em termos de abundância, né, na linha verde dentro da reserva e fora da reserva. E a gente observa que, ao longo do eixo Y, esses anos marcados em vermelhos, 82, 86, 92, 98, são anos de El Niño, né? E o El Niño tem um efeito impactante sobre as macroalgas, por exemplo, ao longo da Califórnia, né, que o El Niño afeta, né, o Niño afeta aqui a nossa região, né, o Niño afeta muito fortemente a região do Peru, do Chile, da costa oeste da América do Sul, mas que El Niños fortes afetam toda a região do Pacífico, a costa do Pacífico, inclusive as florestas de macroalgas da Califórnia. Há um aumento da temperatura, aumento da turbidez da água, né, de tempestades, aumento da quantidade de material particulado na água pela movimentação. Então, há uma modificação nas condições abióticas, né, oceanográficas do local, que tendem a reduzir, já por si só, tendem a reduzir a abundância das kelps, né? Em eventos El Niño, há uma diminuição da força da ressurgência naquela região, um aumento da temperatura da água costeira, e isso por si só já diminui a abundância das kelps. Só os impactos diretos, né, de mudanças oceanográficas pelo El Niño. E a gente está vendo aqui, então, essas mudanças de El Niño, quando acontece dentro de uma reserva marinha e quando está fora da reserva marinha. Então, as kelps estão variando no tempo, conforme as modificações climáticas, né, e oceanográficas. Em anos de El Niño, elas são reduzidas mesmo dentro da reserva marinha, então a gente vê aqui um pico de redução, picos de redução, né, em anos de El Niño, mesmo dentro da reserva marinha, mas o que acontece fora da reserva marinha é que essas reduções são mais acentuadas, né? Em anos de El Niño, fora das reservas marinhas, nas áreas que é permitido pescar, as abundâncias caem e passam para o estágio de burying grounds, ou seja, o estágio dominado pelos ouriços. Dentro da reserva marinha, mesmo com baixas abundâncias em anos El Niño, essas florestas nunca alcançam, não mudam
não têm essa alternância e nunca alcançam abundâncias tão baixas, né? Ou ocorre explosões de ouriços, mas fora da reserva, na área que é permitido pescar, ocorrem explosões de ouriços associadas com as reduções, com a variabilidade climática. Então, essas reduções, essas explosões de ouriços são intensificadas nessa região que é permitido pescar e, junto com a variabilidade oceanográfica, são intensificadas nos anos de El Niño. Então, acho que aqui é um exemplo, é um esquema muito didático, né? Mostrando a interferência, o efeito de áreas protegidas, né, de reservas marinhas, sobre o equilíbrio, então, dessas macroalgas e, consequentemente, de todo o ecossistema.